Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a utilizar a função histórico de ações, que vai permitir você criar uma planilha de ações. Nessa função nós temos os seguintes parâmetros: igual, histórico de ações, qual é o código da ação e qual é a data de início. Então aqui em ação tem uma planilha auxiliar onde tem o código dela e qual é o nome. Então o que nós precisamos é colocar o código dessa nossa ação, que é chamado também de ticket. Então, nós vamos colocar aqui igual, histórico de ação, qual é o código da ação, ponto e vírgula, qual a data que nós desejamos ter o retorno. Então, aqui nós temos aqui a data de 5/1/2024 e o fechamento dessa ação foi no valor de R$ 13,60. Eu posso também colocar outros dados, como por exemplo a data final. Então vamos colocar aqui igual a nossa data mais 3. E aqui então vamos alterar aqui para adicionar a data final. E vamos dar um Enter. Então o que ele fez? Ele vai colocar os outros dados também das outras datas. Então quais foram os fechamentos que nós tivemos nessas datas. Vamos alterar aqui para 02. Então, ó, ele trouxe outros dias. É claro, final de semana ele não vai estar trazendo as informações que teria naquele dia. Então, ele pula aqui, né? O caso, o final de semana. E aqui, essa nossa lista ela vai crescendo conforme nós alteramos aqui a data final do nosso histórico de ações. E depois nós temos o seguinte, nós temos aqui um outro parâmetro que chama-se intervalo. Então, se nós alterarmos aqui a nossa função e aqui para o intervalo e colocar, por exemplo, semanalmente, ele vai trazer apenas um único dia em relação àquela semana. Vamos alterar aqui a nossa data final aqui para mais 30 dias, né, para pegar aqui de um mês. Note, ó, ele vai trazer o dado aqui daí de forma semanal. Se nós alterarmos aqui para mensalmente, ele vai trazer então o dado aqui de uma forma mensal. Seguindo aqui nós temos também daí os seguintes informações. Se nós vamos ter o cabeçalho ou não, o padrão aqui é ter cabeçalho, onde ele vai trazer o nome aqui dos campos. Se eu não desejo cabeçalho, então eu coloco 0. No nosso caso aqui vamos manter o cabeçalho. E daí aqui ó, nós temos aqui diversas propriedades. Então, por exemplo, data, está vindo como padrão data e fechamento. Mas eu posso trazer, por exemplo, a data, eu quero aqui a abertura, então número 2, eu quero o alto, número 3, eu quero o baixo, número 4 e eu quero o fechamento, número 1. Quando eu faço isso, ele vai me trazer então dessa forma, ó, alto, abertura, alto, baixo e fechamento. Eu também posso trazer aqui mais um outro campo de propriedade, que é o volume, ou seja, quanto que foi vendido ou quanto que foi negociado dessa ação nesses respectivos dias, né? Nesses respectivos, no caso aqui está por mês. Um ponto importante que nós temos aqui, se eu for utilizar, por exemplo, o gráfico para gerar alguma informação referente a esses meus dados, então se eu venho aqui a inserir gráficos, e quando eu venho aqui, ó, tem uma opção que é gráfico de ações, eu vou ter um padrão aqui diferente, né? Então, por exemplo, se eu for colocar aqui no estilo de candles, olha, eu tenho que ter, ó, abertura alta, baixo e fechamento. Então, a minha matriz aqui, a minha planilha, ela vai ter que estar dessa forma: data, abertura, alto, baixo e fechamento. Então, eu criei aqui uma outra planilha para auxiliar na criação de uma análise dos ativos, onde tem o nome aqui de todas as ações listadas na Bolsa de Valores do Brasil. E aqueles intervalos, se é diariamente, semanalmente ou mensalmente, eu criei aqui uma planilha auxiliar também para ter o intervalo. E aqui eu defini uma parte de período. Por exemplo, eu quero saber o valor da ação
no dia de hoje, na semana, no último mês, nos últimos 3 meses, no último ano. Então, aqui ó, é o que? Nós temos a função hoje menos 1, que vai trazer então do dia de ontem até o dia de hoje essa nossa ação. E aqui na análise do nosso ativo, nós vamos fazer da seguinte forma. Então, vamos aqui colocar uma lista para mostrar quais são as ações existentes. Então, aqui vamos em fonte, vamos aqui nas ações listadas e vamos aqui marcar o nome das nossas ações. Então, vou criar aqui uma lista, de tal maneira que eu venho e pego, por exemplo, aqui Ambev. Para trazer a ação, vamos utilizar a função de PROC-X, onde eu quero o quê? Baseado neste valor, eu vou procurar aonde eu tenho aqui os nomes da minha ação e eu quero que ele traga aqui o código, né? Então, o retorno aqui da minha ação. Então, ó, Ambev, trouxe Ambev 3, vou querer agora aqui a ação da Petrobras. Então, eu começo a digitar, ele já vai me trazer aqui tudo que inicia com PET, e eu vou selecionar aqui, então, Petrobras, e ele já trouxe aqui a minha ação. Qual é o intervalo que eu quero? Então, também vamos colocar aqui uma lista desse nosso intervalo para facilitar, então, a forma como a gente vai estar listando ela depois. Então, aqui ó, na tabela auxiliar, eu vou selecionar aqui diariamente, onde ele vai trazer, né, diariamente, semanalmente ou mensalmente. E o período, a mesma coisa. Vamos trazer aqui uma lista onde nós vamos definir qual é o período. Se eu quero de um dia, da última semana, do último mês, dos últimos 3 meses. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, eu quero semanalmente e os dados aqui da última semana. E agora vamos criar, então, aqui a nossa função para trazer a lista em relação à parte da Petrobras com os valores da última semana. Então, vai ficar igual, histórico de ações. Qual é a ação que eu quero? A ação é Petrobras. Qual é a data inicial? Então, eu quero a data inicial. A data inicial eu quero o quê? É da semana. Então, vou ter que pesquisar lá na semana. Então, aqui vamos colocar aqui um PROC-X para trazer o quê? Este valor. E eu quero trazer o dia da semana, ou seja, o último dia da semana. Então, eu vou pesquisar neste meu conjunto e eu quero que ele traga a data em si. Vou fechar parênteses, ponto e vírgula. Daí nós temos a segunda parte, qual é a data final? A data final é a data de hoje. Então, vou colocar aqui a função hoje, abro e fecho parênteses. Depois nós temos se eu quero diariamente, semanalmente ou mensalmente. Aqui, novamente, vou colocar um outro PROC-X para pesquisar aqui nos nossos ativos. Então, eu quero diariamente e eu quero que ele me retorne qual é o código. Então, vou selecionar aqui diariamente e eu vou selecionar aqui qual é o intervalo que ele vai retornar. Ponto e vírgula. Vou fechar parênteses, ponto e vírgula. E daí depois vai vir se queremos cabeçalho ou não. Vamos colocar o 1 para mostrar cabeçalho. E daí quais são os dados que nós vamos retornar? Então, são aqueles dados lá referente a essa nossa propriedades. Então, eu quero retornar aqui a parte da data. Então, só vou apagar aqui essa parte que ele colocou. Então, data é 0. Depois eu quero retornar naquele formato que nós definimos aqui para criar um gráfico, né? Então, eu quero a abertura. A abertura, então, é código 2. Depois eu quero o alto, código 3. Depois eu vou querer o baixo, código 4. E, finalmente, aqui eu quero o fechamento, que é o código 1. Fecho parênteses, dou um Enter. Então, ele vai trazer aqui para mim a última semana. Eu quero aqui os valores do último mês. Então, ó, me trouxe aqui uma tabela com os valores do último mês. Eu quero aqui os valores dos últimos 6 meses. Vai me trazer aqui uma tabela com os valores dos últimos 6 meses. Vamos voltar aqui para a semana. E agora eu vou aplicar, então, aqui o meu gráfico. Então, vou lá em inserir.
Vamos selecionar aqui o nosso gráfico e daí tem aqui o gráfico de ações. Lembrando, ó, nós selecionamos esse daqui, que é o candle, onde vai ter aqui abertura, alta, fechamento, baixa e fechamento. Se você quiser um gráfico diferente, por exemplo, com volume e daí abertura, alta, baixa e fechamento, você tem que colocar os teus dados aqui dessa forma, ou seja, tem que ser data e daí depois volume e os outros dados. Nesse caso, nós selecionamos este nosso abertura, alta, baixa e fechamento, então vai ficar desta forma que nós vamos ter o nosso gráfico. Vou dar um OK aqui. Então, ele trouxe aqui para nós o gráfico da última semana. Vamos pegar aqui o gráfico do último mês, por exemplo. Então, ó, automaticamente ele já plotou aqui os gráficos para nós, os candles, baseado nesses valores aqui do último mês. Nós podemos aqui também, por exemplo, adicionar uma linha de tendência. Então, você pode clicar aqui no seu gráfico, no sinalzinho de mais, linha de tendência, e daí você vai definir por qual valor que você quer. Então, vamos pegar aqui a linha de tendência baseada no fechamento. Ó, ele vai colocar, então, a linha de tendência aqui que nós temos. Ou então, você clicando no teu gráfico, tem aqui na parte de design de gráfico, você pode estar adicionando outros elementos gráficos aqui no seu gráfico para fazer uma análise. Aqui podemos alterar o título aqui do nosso gráfico. Vamos selecionar aqui, por exemplo, eu quero saber aqui como é que está as ações das Americanas. Então, alterando, você já consegue verificar de forma rápida os seus dados. Vamos alterar aqui, ao invés de semanalmente, eu quero mensalmente e do último ano, como que foi o comportamento dessa ação. Então, nós vemos aqui que ele traz uma linha de tendência de queda, né? Então, estava lá em 1,17, agora aqui está em 37 centavos. Em conclusão, você pode utilizar a função histórico de ações para criar um monitoramento aqui das ações, e selecionando um determinado ativo, e você pode definir qual é o intervalo, qual é o ano, e plotar automaticamente um gráfico para fazer aqui uma análise em relação ao andamento desta sua ação.